Fala pessoal, tá começando um Band Placar com oferecimento BandBet desta quinta-feira, dia de mais jogos do Campeonato Brasileiro. Hoje o Corinthians recebe o Bragantino no Campeonato Brasileiro, um confronto paulista de Série A no Brasileirão. O Bragantino 100% no Brasileirão, é o único time que tem 2 vitórias, vai para o terceiro jogo. Apesar do São Paulo ser o novo líder do campeonato. E o Corinthians, Berna, vai para o segundo jogo, porque teve aquela rodada que foi adiada, porque o Corinthians foi jogar a Supercopa. Mas é isso, o Corinthians agora precisa dos 3 pontos, precisa da primeira vitória no campeonato, que por enquanto é o Lanterninha. E vai com o que tem de melhor para essa partida contra o Bragantino eficiente de Wagner Mancini. Sim, é um bom Bragantino, surpreendentemente até. Total. O Wagner Mancini faz um bom trabalho à frente da equipe de Bragança Paulista, né? E a boa notícia para o técnico Dorival Júnior é que ele deve escalar a mesma equipe que enfrentou e jogou bem contra o Palmeiras, né? O Corinthians jogou melhor do que o Palmeiras, embora tenha perdido o confronto, mas foi uma equipe com bom desempenho nesse jogo, né? E eu quero destacar 2 jogadores que vêm jogando muito bem. O Matheus Pereira, revelado pelo Corinthians, o Matheus Pirulão, o Matheus Cavadinha, né? E o André, né? Jogando mais pelo lado esquerdo, no meio de campo, pelo menos assim foi na partida contra o Palmeiras, com o Memphis atuando um pouquinho recuado. Foi um Corinthians que jogou num esquema um pouco diferente naquela ocasião. Não jogou com os 2 atacantes muito enfiados, o Memphis saindo mais e o Yuri Alberto, esse sim, mais centralizado, né? No mais, é um Corinthians que deve ter o Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, que jogou muito bem contra o Palmeiras. Os 2, né, Berna? Jogou bem contra o Palmeiras, jogou bem contra o Flamengo. Inclusive fez gol contra o Flamengo, né? O Gustavo Henrique e o Matheus Bidu, né, os 2 laterais também no Corinthians, principalmente ofensivamente. Raniel, Matheus Pereira, André, Yuri Alberto, Memphis Depay e Breno Bidon. Né? O Breno Bidon jogou um pouquinho mais pelo lado direito contra o Flamengo e contra o Palmeiras. O André um pouco mais ao lado esquerdo, o Memphis recuando um pouco. Então foi o Corinthians que jogou num esquema um pouco diferente essa partida, principalmente contra o Palmeiras. Então o técnico Dorival Júnior, de repente, pode manter essa forma de atuar da equipe do Parque São Jorge. Contra o Red Bull Bragantino, que, como você bem disse, está bem no Paulistão, está bem no Campeonato Brasileiro. O Wagner Mancini vai fazendo um belo trabalho, surpreendentemente, repito. E aí é o seguinte, o Bragantino deve ter 2 laterais que apoiam bastante, Andrés Hurtado pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o Juninho Capixaba, né? O Juninho Capixaba apoia muito, mas às vezes jogando um pouquinho mais centralizado, ajudando na construção do jogo. Pedro Henrique e Gustavo Marques centralizados, Gabriel Giroto, ex-jogador de Corinthians, Palmeiras, Botafogo, sendo o cabeça de área, e mais à frente o outro Gustavo Neves, e aí 2 pontas, Lucas Barbosa, Henry Mosqueira, e a dúvida, né, sobre quem será o centroavante, o Isidro Pita ou o Eduardo Sacha, né? Tem essas 2 possibilidades aí para o Red Bull Bragantino. É o seguinte, pessoal, tem super odd, claro que tem, para esse jogo que será disputado às 8 horas da noite no horário de Brasília, na Neoquímica Arena. Você aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet. É o que eu sempre falo, você pode também digitar no browser de sua preferência o endereço que aparece aqui embaixo, bandbet.bet.br. E a Super Odds é a seguinte, tá moleza, tá sopa no mel. Você ficou me zoando com o negócio do New York Knicks com o Indiana Pacers? Quem venceu? O Indiana. Mas o Chicago Bulls ontem perdeu para o Boston Celtics. Essa é a questão. Ontem nós acertamos. Ufa. Ontem nós acertamos o Boston Celtics contra o Chicago Bulls. O Corinthians é o seguinte, com o Memphis Depay para chutar 2 vezes ou mais no gol do adversário. Fácil, mole. Gente, é o Memphis, né? Pagando 2,55 contra 2,32. Berna, ainda mais depois de ter perdido o pênalti, vai pra cima hoje. Vai com sangue nos olhos, né, Isa? Então a gente imagina o Memphis Depay chutando, evidentemente, 2 vezes ou mais contra a meta do Red Bull Bragantino. A gente fala sobre o Campeonato Brasileiro, mas tem Premier League hoje, encerrando a rodada de meio de semana
da liga mais competitiva do futebol mundial. Encerrando a 26ª rodada, o Brentford recebe o Arsenal, o líder. O Brentford é o 7º colocado. O Brentford vem de 2 vitórias seguidas. E ontem o City venceu, Berna. Ou seja, a distância diminuiu. Não é o fim do mundo ainda para o Arsenal, mas 3 pontinhos fora de casa hoje para o time do Arteta. Vai muito bem, obrigado. É o City que no primeiro tempo trucidou a equipe do Fulham, 3-0, depois administrou na segunda etapa. Foi uma grande atuação, mais uma dos comandados do Pep Guardiola. Esse time do Brentford, jogando no Brentford Community Stadium, vai ser um osso duríssimo de roer, melhor dizendo, nesse rolê do Arsenal, que vai jogar na capital, né? O jogo vai ser em Londres, mas o Brentford, Isa, tá na 7ª colocação, tentando fazer história. E foi um time que trocou de técnico, né? O Thomas Frank, que fez história nessa pequena equipe da capital inglesa, foi para o Tottenham, já foi demitido ontem. E aí é o seguinte, vem Keith Andrews, mantém a forma de o time jogar com 3 zagueiros e trouxe um atacante muito bom, o Ouattara, que veio do Bournemouth, um homem de 43 milhões de euros. E aí é o seguinte, no meio de campo tem gente boa, de qualidade. Yarmolenko, jogador ucraniano de 21 anos de idade, e o Lewis Potter, jogando pelo lado esquerdo. Além do Ouattara, aí a principal arma ofensiva da equipe do Brentford é o brasileiro Igor Thiago, que é o maior goleador brasileiro na história da Premier League, já tem 17 tentos anotados. É o cara do momento. É o cara do momento. Poderia ter sido já observado pelo Ancelotti, não acho que vai ser convocado, mas 17 gols na Premier League é muita coisa, né? Subjugou brasileiros como Firmino, Gabriel Jesus, outros grandes que jogaram como atacantes no futebol inglês. O Arsenal, em contraponto, não tem o Merino pelo restante da temporada, né? Sofreu uma grave lesão, mas é um time que tem esse cara aqui, ó, o Declan Rice, que é um meio-campista espetacular. Então a gente imagina no meio de campo Zubimendi, o Declan Rice já citado, e de repente o Odegaard, que é uma dúvida para essa partida, ou o Eberechi Eze. Na defesa, aí o goleiro Raya, que fez uma das grandes defesas da Premier League nessa temporada, né? Plasticamente espetacular. Timber jogando pelo lado direito, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori. E lá na frente, Bukayo Saka vai ser um desfalque. Deve jogar o Chukwueze, jogador Madueke, jogador do Chelsea. Vitor Gyökeres ou Gabriel Jesus, Martinelli ou Leandro Trossard, o belga, é dúvida para essa partida. Quem tá melhor, Gyökeres ou Gabriel Jesus? Gabriel Jesus tá jogando melhor. Gyökeres ainda não se adaptou a esse time. E tem uma novidade nesse time do Arsenal, que o Kai Havertz, que era centroavante, agora está jogando como meio-campista, assim como fazia no time do Bayer Leverkusen. Então é uma possibilidade para o meio de campo também do Arsenal nessa partida contra o Brentford. Aponte sua câmera mais uma vez para esse QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado para a capa do site da BandBet. E aí é o seguinte, você vai dar um scroll aqui para baixo, vai no botão da Premier League e tem aqui as melhores oportunidades do mercado para Brentford e Arsenal. Os Gunners estão pagando 1,64 para vencerem o jogo. A bola vai rolar às 5 da tarde no horário de Brasília, portanto, daqui a pouco o empate 3,87 e o Brentford 5,18. Isa, sabe o que eu vou fazer aqui? Vou botar um empate. Ok. Botar um empate nesse jogo. Esse time do Brentford é bom, me encanta. Keith Andrews faz um baita trabalho à frente da equipe londrina. Eu acho que vai dar zebra hoje. Eu acho que tem grande possibilidade. É uma zebra, mas é uma zebrinha. Porque o Arsenal é o líder, né? Tá ganhando de todo mundo, vem de uma grande vitória sobre o Sunderland. Enfim, eu acho que vai dar empate nesse jogo. Vamos falar sobre a Copa do Rei? Vamos falar sobre a Copa do Rei. Jogo de ida da semifinal. Atlético de Madrid e Barcelona, é clássico. Espanhol agora na Copa, né? Mas o Atlético de Madrid não vem no bom momento, Berna. Inclusive, esses dias conseguiu golear o Betis, né? 3 dias depois conseguiu perder pro Betis. Perdeu. Em casa. Então, ganhou fora de casa, perdeu em casa. Então, o time do Atlético de Madrid totalmente irregular e o Barça, líder da La Liga,
bem na Champions League, tem a 5ª melhor campanha, tá tranquilo. Tá sim, um Barcelona que é um time melhor hoje do que o Atlético de Madrid, apesar dos desfalques, né? O Barcelona não deve ter, por exemplo, o Rafinha nessa partida contra o Atlético de Madrid, jogador que tá se machucando muito. Total. Isso é preocupante para o técnico Carlo Ancelotti, visando, claro, a disputa da Copa do Mundo. Eu imagino que em plenas condições o Rafinha seja titular da seleção brasileira. Mas vamos lá, é um time que tem um goleiro de qualidade, um goleiro novo, o Juan Garcia, né? O Ter Stegen foi para o Girona e ele vem subjugando o Wojciech Szczęsny. 2 laterais de qualidade, Koundé e Baldé, né? Koundé, jogador francês, titular da seleção francesa, inclusive. Cubarsí e Eric Garcia na zaga, compondo o sistema defensivo. Mais à frente, eu imagino Frenkie de Jong e Bernal. E ainda mais à frente, Fermín Lopes, Dani Olmo, Lamine Yamal. E o Ferran Torres ganhou a posição de centroavante desse time. Lewandowski está amargando o banco de reservas dessa equipe catalã, o que é uma surpresa, né? Afinal de contas, o Ferran Torres não é um centroavante, ele é um ponta esquerda de origem, mas vem desempenhando muito bem nessa função. O Atlético de Madrid passa por um momento de reformulação. Isso é sempre importante lembrar, né? Então, é uma equipe que vai perder um pouco de desempenho. Essa temporada talvez seja uma temporada de transição para os comandados de Cholo Simeone. E aí é o seguinte, o goleiro é um espetacular Jan Oblak, né? A defesa tem bons jogadores, Llorente, Lenormand, Ranco e Matteo Ruggeri na lateral esquerda. Mais à frente, ele tem várias possibilidades, né? Fez uma grande contratação o Atlético de Madrid, que foi o nigeriano Ademola Lookman, que veio da Atalanta. Deve formar o meio de campo ali com Koke, Mendonça, Simeone ou Alexander Baena. E mais à frente, a gente deve ver Griezmann ou Sorloth e Julián Álvares. Julián Álvares que não para em lugar nenhum também, enche o saco, né? Saiu do City para jogar no Atlético de Madrid e está querendo uma transferência para o Barcelona não tem dinheiro para levá-lo, pode ir para o Chelsea, enfim, não se sabe qual vai ser. Mais uma vez haverá uma novela no mercado europeu, eu acho que na próxima janela, no que diz respeito ao argentino Julián Álvares. É que o Julián Álvares tem poucos títulos relevantes na carreira. Pô, o cara ganhou Copa do Mundo. Libertadores, Champions League. Exatamente. O Julián Álvares é um jogador de muita qualidade. Ou sempre está no lugar certo na hora certa. Exatamente, tem isso também. A sorte acompanha os competentes, né, Isa? Vamos botar mais uma vez a capa do site da BandBet aí, que você acessa, eu sempre falo para você, apontando sua câmera para esse QR Code que aparece aqui em cima ou digitando no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br que aparece aqui embaixo. E como é que a gente vai achar a página da Copa do Rei? É muito fácil. Tá vendo essa bolinha aqui no canto inferior esquerdo da tela? É o botão Esporte. Você clique aqui e aí você vai em competições. Vamos aqui, Isa, em competições. E aí a gente vai achar a bandeirinha da Espanha aqui embaixo, ó. E Copa del Rei, está escrito em espanhol por aqui. Atlético de Madrid e Barcelona no estádio Metropolitano na capital espanhola. Muito equilíbrio aqui nas odds. Muito equilíbrio aqui nas odds. O Atlético de Madrid, a equipe colchoneira, pagando 2,62 contra 3,75 no empate e 2,37 para o Barça. E aí, Isa, vamos no quê aqui? Eu vou deixar a batata quente com você agora, viu? Acho que o Barcelona vai vencer. Você acha que o Barcelona vai vencer? Pagando 2,37, uma bela odd para a equipe catalã, hein? Que vai jogar fora de casa nesse jogo contra o Atlético de Madrid. Atenção, hein? Daqui a pouco tem mais Campeonato Brasileiro e Futebol Internacional aqui no Band Placar com o oferecimento BandBet. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, essa para maiores de 18 anos. Valeu!